Vamos começar mais um vídeo dessa série que iniciou há um vídeo atrás, onde a gente falou sobre os nossos processos neurais. E hoje eu quero trazer aqui um tema bem legal para a gente falar um pouquinho, que é sobre comunicação. Eu não me comunico como eu gostaria que acontecesse. Por que isso acontece? Como eu consigo passar essa barreira? Vamos lá. Como fazer o meu corpo comunicar melhor? O meu corpo trava na hora da comunicação. Você já percebeu que na hora de falar em público ou de se expor, normalmente o seu corpo ele dá uma travada? Ele parece trabalhar contra você? Seu coração dispara, sua mão começa a suar, sua boca seca, a voz some, um monte de fatores que parece que você fala assim, meu, para aí, me ajuda, tá? Fique tranquilo, isso não é falta de capacidade. Isso é, mais uma vez, fisiologia. É o seu corpo respondendo. Quando você vai se comunicar em uma situação que o seu cérebro entende que é arriscada, é normal, tá? O seu cérebro vai entender que ela é arriscada, que você pode ser julgado, que você pode ser rejeitado, criticado, é normal, ele vai ativar um modo resposta de sobrevivência. Ele vai ativar, tá? Você tem que lutar, você tem que fugir, ou você tem que congelar, o Chaves, né? Vai lá. Exatamente, o seu corpo vai fazer isso, tá? E aí, mais uma vez, esse é um processo do seu corpo, ok? Fisiológico. Existe uma região lá no cérebro, tamanho de uma amêndoa, que fica lá no meio do cérebro, em cima aqui, internamente em cima da mandíbula, mais ou menos, que se chama amígdala, amígdala cerebral. E ela funciona como se fosse um alarme emocional. Tá? E ela faz parte do sistema límbico, que é um sistema de proteção. Tá? Só que assim, ela não sabe diferenciar muito bem o que é perigo real do que é um perigo iminente, ou às vezes nem é tão perigo assim, como por exemplo, falar na frente de pessoas. Ele pode entender sim que falar na frente de pessoas pode ser um perigo, mas eu vou te falar o porquê que ela acha que é isso, tá? Por que ela acha que a exposição é uma ameaça? E aí o corpo vai entrar em alerta, e aí o seu corpo vai acelerar, o seu coração vai acelerar, e aí mais sangue vai ser bombeado para os seus músculos, porque o seu corpo acelerou, o seu músculo fica rígido, tá? Como se você precisasse do seu músculo pronto para correr, para lutar. Outra coisa que se altera muito, a respiração, ela fica mais curta, menos ar, a voz ela vai ficando mais fraca, mais tremida, a boca seca. São características que o seu corpo parece que ele vai desligando, tá? Algumas áreas e vai ativando outras. Por exemplo, salivação. Da mesma forma que ele acelera o seu coração, ele vai bombeando e parece que vai duplicando o seu batimento cardíaco, as outras coisas ele vai desativando. Por exemplo, a saliva, a boca seca, o tremor vem, o suor ele vem, é um processo de resfriamento natural do corpo. Então ele vai desligando algumas coisas, porque a temperatura vai mudando. Por quê? Porque o seu corpo entra em modo de defesa. Então assim, o que eu não preciso urgente, eu desligo. E o que eu preciso para me defender, eu potencializo. Então eu vou potencializar uma coisa e vou desligar outra. É sobrevivência. Certo? Outra coisa, o branco, quando dá o branco na cabeça, ele desliga. Ele fala, opa, eu não preciso agora de muito raciocínio, eu preciso de força física, dependendo do perigo. Tá? Então, o sangue sai das áreas racionais e vai para a área de sobrevivência. É um processo natural do seu corpo, tá? Ele não está te abandonando, pelo contrário. Ele não está te sabotando, pelo contrário. Ele está tentando te proteger de algo que ele acha perigoso. Pronto. Tá? Agora, como
treinar o seu corpo para que ele não trave, por exemplo, na hora que você vai falar em público, que isso, na verdade, você não está fugindo de um leão. Você não precisa sobreviver. Né? As mães falam que quando vão salvar os seus filhos, vem uma força, algo que elas nem imaginavam. O seu corpo reagindo ali, o instinto materno, por exemplo, tá? Então, assim, é diferente de você falar em público, de você falar numa reunião, de você apresentar um trabalho na faculdade, na escola. Então, o seu corpo, ele precisa entender, a sua amígdala precisa entender que aquilo não é um perigo real, certo? Como que ele vai aprender a fazer isso? Através de uma coisa simples, que é a repetição. O seu corpo, ele aprende através da repetição. Então, assim, o que fazer? Se você grava vídeo, você quer gravar vídeo para a internet, simula. Fica simulando na frente da câmera ali, grava vídeos. Treine na frente do espelho, você palestrando, você falando, fale para poucas pessoas, para uma rede de amigos ali. Então, quando o seu corpo ele vai fazendo isso várias vezes, repetir, vai ficando mecânico, ele vai entendendo, opa, isso não é tão perigoso assim, isso eu não estou em perigo. Ninguém vai morrer se eu for falar em público, tá? Se eu for me comunicar num trabalho, peraí, não preciso ficar em pânico, tá? Aí o que vai acontecer? As reações do seu corpo vão começar a ficar mais naturais, a sua respiração ela vai ficar mais consciente antes de você falar. Então, é outra coisa, é muito importante, respira. Respira fundo pelo nariz, enche o abdômen e solta pela boca devagar. O processo de respiração leva mais oxigênio para o seu cérebro. O seu cérebro começa a ativar as áreas racionais. Aquilo tudo que o medo tira, ele volta. Então, faça isso. Então, tá vendo? E isso não é processo, respira por. Ele falou que para respirar. Isso é um processo fisiológico mesmo. Tá? É fisiológico. Certo? Então, assim, não estamos. Vai reduzir o batimento cardíaco, vai diminuir o tremor. A outra coisa muito legal é você ancorar o seu corpo no presente. Então, se eu estou aqui agora. Procure se concentrar em algo que você sente agora. Bate os seus pés no chão. Sinta que ele está aqui, ó. Estou sentindo o pé. Bate a sua mão, bate as suas mãos. Sinta esse toque das mãos, sabe? Solta a mandíbula, relaxa os ombros. Isso também vai fazer com que o seu corpo saia do modo de alerta de perigo. São esses pequenos ajustes físicos, tá, que vai ficar avisando o seu cérebro de que você está em segurança e isso vai começar a te trazer reações boas, né? Essas reações naturais do corpo, tá? E tira aquelas não naturais, que é modo de defesa. Então, assim, você precisa treinar, tá? E fazer isso com consciência, porque aí você vai transformar o seu corpo de um obstáculo a um aliado. E aí a sua comunicação vai começar a fluir com muito mais segurança. Beleza? Então isso são técnicas que você vai fazer com que o seu corpo responda. Eu quero partir agora para o segundo nível. O nível da alma, o nível das emoções. Porque isso também é muito importante, isso trava na sua comunicação, porém também existem mecanismos que vão te ajudar a tirar essas travas. Beleza? Então vamos lá, vamos trazer aqui. Eu tenho certeza que algumas vezes você já parou, você já travou, e às vezes não foi o seu corpo que parou, ou não foi só o seu corpo que parou. Tá? Você até sabe o que dizer, vamos lá, você sabe o que você vai falar, mas tem algo dentro de você que parece que não sai. Você até conseguiu segurar, controlar a sua respiração, você tem aquilo treinado na frente do espelho, mas não sai. Não sai. Gente, eu quero falar, mas não sai. Eu tô calma, minha respiração tá tranquila, o meu corpo não está em modo perigo, mas não sai. O que que é?
é o que a gente chama de travas da alma. E o que que é? O que que eu, travas da alma? O que que eu falo quando a gente fala sobre isso, tá? São aquilo que vem de dentro, ou seja, são pensamentos, são emoções, memórias, são crenças que você construiu em você ou sobre você mesmo. Isso são coisas que causam amarras e elas costumam nascer durante o seu processo de vida. Ok? Então vamos lá. Só uma pausa. A gente treinou a parte do corpo, mas mesmo assim não sai. Não sai. Opa, olha para dentro e vê aquilo que está fazendo com que essas travas da alma não saiam. Tá? Mas como que isso gerou em mim? Eu não me recordo disso. Eu não sei como isso. Então vamos lá, eu vou trazer algumas coisas que são. Isso da psicologia, tá, pessoal? Isso da psicanálise, isso é estudado. Tá? Por exemplo, críticas constantes na infância. Se você teve uma infância que você foi muito criticado, tá? Toda vez que você ia fazer alguma coisa, normalmente isso acontece muito no ambiente familiar, dentro da primeira infância. Ah, não faça isso, porque você faz isso, não fale isso, não... fica quieta. Isso vai criando, tá, inconscientemente, uma crença em você de que se você falar, você vai ser criticado. Tá? Isso causa uma trava na alma. Humilhação em sala de aula. Comparação com os seus irmãos, primos, colegas, porque o seu irmão é melhor que você, porque o seu primo sempre se dá bem e você não se dá bem, porque seu primo fala tão bem e você não. No colégio, quando você é ridicularizado, quando você vai falar, não fala isso, você fala tão mal. Ah, ele não vai falar não porque ele não sabe falar lá na frente. Isso tudo, tá vendo que não é uma questão de corpo, fisiologia, é uma questão de emoção, de alma? Então, isso você vai acreditando nisso, isso você vai criando essas crenças internas. E aí você começa inconscientemente a falar, o que eu falo não tem valor. Eu vou ser julgado, eu vou me expor, eu sempre estrago tudo quando eu abro a boca. É melhor ficar quieto para não passar vergonha. Então, essas frases, elas começam a se tornar verdades dentro de você, verdades emocionais. E aí, na hora que você precisa se comunicar, e não só em público, tá? Não só por conta do público que você enfrenta, aí você fica dialogando com você mesmo. O seu racional, o seu fisiológico beleza, tá pronto. Mas o seu emocional não está, ele está te sabotando. O resultado, você se autocensura, você fala pouco, evita oportunidades, às vezes você pede oportunidade, te dão e você não fala. E quando você vai falar, você está inseguro, você pede desculpa. Ai, desculpa por ter falado, desculpa, olha, mas a minha opinião, desculpa, mas interromper. Então, é você já se sabotando, entendeu? Então, é por aí que as crenças elas começam a brigar contigo, beleza? Mas tá, não vou ficar por aqui. Eu quero trazer algumas dicas rápidas de como você melhorar isso. Vamos lá. O primeiro ponto é você descobrir, trabalhar em você, como trazer essas crenças à luz. Então, assim, identifique o que você diz para você antes de começar a falar. Tá? Então, tipo assim, eu vou começar a falar e aí vem na sua mente assim, não, você vai incomodar. Aí você para e fala assim, quem que me ensinou sobre isso? De que quando eu falo vai incomodar? Na maioria das vezes, não foi você, tá? Foi alguém lá do teu passado, como eu disse, que plantou isso em você. E às vezes não é por maldade, mas às vezes o pai, a mãe, o irmão, o professor, um amigo próximo. Então isso ele foi carregando dentro de você. Então perceba, não foi você, foi alguém. A outra pessoa você não controla, você se controla. Então fique atento, pergunte sempre, quem que me disse isso? Que eu não era capaz? Quem me disse que a minha opinião não tinha importância? Beleza? Segunda dica. Substitua essa narrativa interna. A partir do momento que você descobriu, não fale para não passar vergonha, por exemplo, você muda.
Você fala assim, peraí, não é uma questão de passar vergonha. Eu estou aprendendo a me comunicar melhor a cada tentativa. Então, descobriu quem te falou aquilo, pega e muda essa narrativa. Por quê? Isso começa a reprogramar o seu emocional. Lembra que tem a reprogramação pelo corpo? Também existe a reprogramação emocional. Você repete, você repete. Não, eu posso. Eu estou aprendendo, e o seu cérebro vai, as suas emoções vão aprendendo com isso. Beleza? E aí, uma terceira dica que eu quero trazer também é você procurar cura para isso. Tá? Existem vários mecanismos de cura. Por exemplo, fazer uma terapia para você descobrir mais quem você é, né? Passar por um psicólogo, um psicanalista, ver quais são os traumas que você enfrentou. E aí também existem algumas outras, não é falo metodologias, mas algumas outras práticas que você pode começar a fazer no seu dia a dia. Por exemplo, você tem essa trava emocional quando você vai falar em público. Então comece a falar em ambientes mais seguros, em ambientes menores, que não tenha tanta gente, que esses grupos pequenos são grupos de confiança, aquelas pessoas que você confia. Fale para essas pessoas, por exemplo, o seu corpo, as suas emoções vão entender que você está bem acolhido, e a partir do momento que vai aumentando o número de público, é mais você do que os outros, entendeu? Fale em reuniões menores, também é outra dica que eu posso dar, tá? Troque ideias com as pessoas da sua confiança. Entenda que peça para ela trazer pontos positivos e negativos e avalie isso de forma de que, para mim, o que é importante, tá? Então, cada experiência dessa, ela vai desmontando aos poucos essas travas emocionais que foram construídas durante longos anos da sua vida, tá? E uma outra coisa que é muito legal e muito importante é o que o pessoal fala muito de pratique o acolhimento. Fica tranquila, não é abraçar a árvore, não é essa questão, não. O que é você praticar o acolhimento? Em vez de você se criticar quando você errar, pare e pergunte assim, imagina que é um amigo meu, muito amigo meu, brother, ele cometeu ali um erro e ele está se martirizando. Eu viraria para ele e falaria o que para ele? Você é um merda, Não, você vira, calma, cara. Você está tentando, você está fazendo. Então, faça isso com você. Faça isso com você. Vire para você e fala, não, eu estou tentando, eu estou melhorando. Vai dar certo. Espera aí, na próxima eu melhoro mais um pouquinho. Então, essa questão de você se acolher é justamente você entender que é um processo e você vai passando por cada uma desses processos, uma vez, um dia de cada vez, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer com isso? A sua comunicação, ela melhora quando a sua alma, os seus sentimentos, você por dentro se sente mais acolhido e menos atacado. Por isso que é bom essa questão do acolhimento. Então, assim, quando a sua alma começa a ser curada, a sua voz, ela encontra espaço para sair com mais clareza, com mais confiança, com mais verdade. E aí começa a fluir de forma mais natural. Ok? Mas a gente não termina por aqui. Porque eu quero trazer também um outro fator muito, muito importante. Tá? Porque a gente já viu aqui sobre a parte do corpo como é importante, a fase emocional da alma. E aí eu trago mais uma vez para vocês como essa fase, a fase inspiracional que eu falo, de espírito, de propósito, de algo divino, do transcendental. Ela é muito importante nesse processo de comunicação e você vai entender por quê. Muitas pessoas, elas carregam lá no fundo, uma sensação assim, eu não tenho nada tão importante para dizer. Minha história não é grande coisa. Por que alguém ia parar para me ouvir? Então, sabe, vamos dizer, alguns dizem ladainha, mas na verdade essa falta de sentido. Então, esse tipo de pensamento, por exemplo, ele não é só emocional.
Não é só uma questão daquilo que a gente falou anteriormente. Ela mexe com a forma como você se enxerga, quem você é e por que você está aqui. Então é algo muito mais da criação. Por que que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? O porquê, lembra? Assim, se internamente você se vê como alguém comum demais, sem valor, sem algo único, com nada para contribuir, é natural que na hora de se comunicar venha o impulso de você se calar. Agora, experimenta olhar por outro ângulo. Você, eu, a gente é um ser único, com uma combinação de história, de experiência, de dores, de aprendizados que ninguém mais teve. A minha história é construída totalmente diferente da sua. As dores que eu passei é diferente da sua. Como você construiu a sua vida é diferente de mim. Então, assim, tudo o que você viveu, acertos, erros, formou um conteúdo interno que só você carrega. Só você, exclusivo. A sua visão de mundo, as suas percepções, a sua forma de sentir e pensar, elas não são acidentes. Elas fazem parte da sua identidade. Entendeu como mudou? Então, chame isso de propósito, de chamado, missão de vida, ou simplesmente de sentido. Não importa como chamar. Entendesse, como diz o pessoal lá no norte, entendesse como que é único. O fato é, quando você começa a acreditar que a sua existência tem valor, que a sua voz pode somar, as travas começam a perder força. Porque tem algo que só você é capaz. Só o que você comunica, você tem. E aí a comunicação muda. Quando você para de se perguntar, será que eu sou bom o bastante para falar? E começa a se perguntar, será que aquilo que eu carrego dentro pode ajudar alguém? Então, essa mudança tira o foco do ego e coloca no impacto. Então, tira o foco, sabe? Não é mais eu, mas o que em mim vai mudar a outra pessoa. Não é se tem, é se tem. O ego é tem. Agora, qual é o impacto que ele pode gerar? Então, assim, com isso em mente, a sua performance vai melhorar muito, muito na prática. Porque aí você começa a se comunicar com o porquê da minha comunicação, tá? Antes de uma conversa, de uma reunião ou um vídeo, pare e pergunte assim para você, qual é a intenção por trás do que eu vou dizer? Qual que é a minha intenção? Que tipo de bem isso pode gerar quem for escutar? Você aceita a sua imperfeição sem se paralisar por ela. Pô, eu sou imperfeito, beleza. 90% do tempo eu sou imperfeito. Mas tem 10% que eu sou perfeito e é só meu e alguém precisa disso. Então, as pessoas, elas não se conectam com a perfeição, tá? Elas se conectam com a verdade. Então, não fica com essa ideia de perfeição para me comunicar. Preste atenção na verdade. E a verdade é aquilo que vem de dentro de você, tá? Então, aí você começa a enxergar a sua voz como canal, não como uma vitrine, porque vitrine todo mundo taca pedra, e vai tacar mesmo. Agora, a partir do momento que você entende que a sua voz é um canal, podem falar o que for. Não me importa. Quando você entende que o que você diz pode encorajar, clarear, aliviar alguém, a vergonha começa a dar lugar a um senso de responsabilidade saudável. Ou seja, se eu não falar, puxa vida, eu estou sendo responsável de um bom sentido e não de repente levar algo bom, algo informativo, algo a mais para alguém que precisa, sabe?
Então você não é só um corpo que fala, não só uma mente que organiza as ideias, mas você é um ser único com profundidade, história e propósito. Então, quando essa consciência cresce dentro de você, a pergunta, ela deixa de ser quem sou eu para falar, não é? E ela começa a vir de uma outra forma. Como eu posso honrar o que existe em mim, dando voz ao que eu carrego por dentro? Então, como que eu posso honrar tudo que eu passei, tudo que eu tenho de informação, tudo que eu tenho de conhecimento para causar impacto na outra pessoa? E quando eu trago esse assunto, por exemplo, e a gente entra nessa parte que a gente fala de espiritualidade, de inspiração, de propósito divino, a gente não quer falar sobre, por exemplo, assuntos só sobre como tratar a mente das outras pessoas. Eu vou falar sobre o quê? Eu não tenho repertório sobre consciência humana, não tenho repertório sobre saúde emocional, saúde mental. Não, eu falo isso no âmbito profissional. Qual é o único insight, o único conhecimento que eu tenho para expor quando você vai gravar um vídeo, por exemplo, falando da sua profissão, falando de um produto que você quer colocar, apresentar, falando numa palestra sobre conceitos técnicos? Isso é único em você. Então entenda que a gente está falando aqui sobre a comunicação no geral. A sua comunicação interpessoal, a sua comunicação pessoal, a sua comunicação profissional. Beleza? Então, eu vou encerrar esse vídeo daqui, eu acho que já está um pouquinho longo, com esse geralzão desse processo de comunicação. Eu espero realmente que seja muito útil para você, que isso possa servir para o seu aprimoramento, que possa servir para você utilizar essas dicas aprimorando as suas técnicas, tirando as suas travas, tanto do corpo, como da sua alma, como da sua inspiração, como melhorar essa inspiração e trazer sentido para o que você quer comunicar, pedindo também que você compartilhe esse conteúdo para aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir isso, tá? Isso é muito importante para mim aqui no canal, que você se inscreva no canal, compartilhe, dê like. Mais importante ainda é que você comente aqui se você tem algum insight legal, se você não concorda, inclusive, com isso. A gente pode abrir canais de discussão saudável para isso. De repente, você quer ouvir algum outro tema que eu posso olhar e ver se eu tenho a experiência, tenho vivência nisso, e a gente traz em um novo vídeo, comenta que, Sidney, eu ouvi falar sobre esse assunto, vamos falar sobre isso, o que você tem a dizer sobre isso? Então, assim, para mim é muito legal esse nosso diálogo, nesse segundo vídeo, gravando aqui na Guerreiro, no estúdio da Guerreiro Produções, aproveitando ainda o cenário aqui do backstage. E sejam bem-vindos, para você que está começando agora no canal, para você que está recapitulando, espero que tenha sido útil mais uma vez, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.